noite, hoje, 16/9, a nossa terceira reunião do diagnóstico socioeconômico, e a gente vai fechar o diagnóstico socioeconômico. Não que a gente não vá mais discutir sobre ele, porque até final de outubro a gente vai olhar para ele, né? Mas a partir da semana que vem, a gente já muda o tema, nós vamos para a tabulação dos inventários, que também é uma coisa que ficou muito legal. Então, a gente hoje vai trabalhar o tema turismo, cidades vizinhas, cadeias produtivas, cidades irmãs, polos econômicos e construção civil. O turismo ficou para hoje, né? Porque a semana passada a gente discutiu aquilo que a gente chama do assiste. A de agricultura, C de comércio, I de indústria, S de serviços e T de turismo. Então, nós, a semana passada, discutimos esses 4, e hoje a gente discute o último setor econômico que ficou faltando, e essa visão regional, como é que Rio Pardo está em relação às cidades vizinhas, a questão das cidades irmãs, que o Ricardo vai mostrar um pouquinho o conceito, por que a gente se compara e usa esse conceito de cidades irmãs, né? E falar um pouquinho dos polos econômicos, tá bom? Ricardo, você já pode pôr na tela, né? Pode sim. A sequência. Tá aparecendo aí? Tá. Que daqui eu não vejo. Tá bom, pessoal. Então, gente, podemos fazer assim, eu vou falando, se vocês quiserem contribuir, é só interromper, falar o que vocês acham, vou anotando aqui todas as contribuições e produzo amanhã ou até depois da manhã o texto. E essa reunião a gente grava, e para o pessoal que não veio, ou para quem quiser assistir mais lá na frente, quiser ver de novo, ela fica no site disponível, tá bom? Então, vamos lá, Ricardo. Turismo é o nosso primeiro tema aqui. Então, o setor de turismo, quando a gente olha para Rio Pardo, né, o primeiro fator que chama atenção para a questão do turismo é a história do Euclides da Cunha, né? A ponte, toda a história dele, o fato dele ter escrito o livro lá, a possibilidade de você explorar tudo isso. Então, isso no turismo chama-se turismo cultural. Em geral, há uma certa resistência das pessoas da cultura, né? Aí eu não sei daí de Rio Pardo, mas em geral, o pessoal envolvido com a cultura tem muita dificuldade de entender que aquela atividade cultural pode ser transformada numa atividade que gere emprego e renda, e aí ele passa a ser considerado o turismo cultural. Então, Rio Pardo tem essa questão muito forte do turismo cultural, né? Mas ele também tem outras possibilidades que poderiam ser agregadas à questão do Euclides da Cunha, né? Que são o quê? As belezas naturais que tem aí, essa questão das águas, que é maravilhoso, as pequenas propriedades rurais, e aí seria um olhar mais ampliado da atividade do turismo, do setor econômico turismo. O grande desafio, né, é a gente conseguir levar o turista para São José do Rio Pardo e segurá-lo por mais um dia, mais 2 dias, de modo a ele usufruir os outros atrativos. Esses itens aqui que estão na tela, né, foram itens que o grupo focal, que são vocês, agora muito mais ampliado, né, na primeira olhada, na primeira vista desses dados, considerou como sugestão. Então, a primeira delas era o incentivo e estruturação com campanhas e maciça divulgação do turismo festivo, aventura, cultural e rural, e elaboração de um calendário de festividades que possam atrair
turistas e que essas datas sejam fixas no ano e amplamente divulgadas. Essa foi a contribuição. Parou aí, Ricardo? Parou. Sobre turismo? Isso. Então, sobre turismo, vocês querem da gente parar e discutir um pouco o turismo ou a gente segue para cidades vizinhas? Porque a gente vai mudar de assunto. Ô, Amélia, Oi. São José do Rio Pardo é uma cidade muito bonita. Eu acho que todos nós havíamos comentado durante esses meses todos que é uma cidade talvez que a parte turística seja mal, ela não atrai tantas pessoas para cá. Eu não sei quais são os motivos, né? Então, eu acho que alguma coisa tem que ser feita. O Paulo está nos ouvindo aí, o Paulo está participando. Eu acho que alguma coisa tem que ser feita, porque é raro a gente encontrar uma cidade com um rio relativamente limpo, passando na cidade, com pontes e tudo mais. Então, eu não sei, eu acho que a parte turística, nós temos que saber o que está impedindo de ter uma maior procura. Paulo, você quer falar, Paulo? Boa noite, Mário. Eu vejo, por exemplo, agora na Semana Euclidiana, a minha filha participou da Semana Euclidiana e a gente foi até ao Recanto, a Orla, para se inspirar, para fazer uma redação, para fazer um desenho, né, para a Semana Euclidiana. E quando fui ler a redação dela, que ela fez, tem 10 anos, ela colocou assim, a redação ficou linda, mas no final ela diz o seguinte: o que me deixou mais triste foi o cheiro do rio. Então, na época da estiagem, da seca, o rio ali tem um cheiro muito forte do esgoto. Então, o tratamento de esgoto é essencial para que a gente possa ter o rio limpo. Até a ponte da ilha, o rio é limpo, não tem cheiro, é maravilhoso ali. Da ilha para baixo, a gente tem o esgoto. Então, aquela parte da orla, que é maravilhosa, que nós estamos com 2 obras ali atualmente, né? Que é a reforma da ilha e também a conclusão de uma reforma, de uma obra que se iniciou lá em 2016, que vai contemplar a reestruturação, a revitalização da orla, né? Que é o rio, que é o nosso principal atrativo. Então, concluindo essas 2 obras e tratando o esgoto, e agora a gente está com um projeto aí para iniciar uma atividade ao ar livre, aos domingos à tarde, às tardes de domingo ali na orla, nos moldes assim de uma feira de artesanato, cultural, turística, orgânica, para tentar atrair os turistas para aquela região. Porque a gente entende também que é o nosso principal atrativo, além da ilha, que na última pesquisa, agora a ilha estava fechada para reforma, né? Mas na última pesquisa, o nosso principal atrativo de visitação foi a ilha, de acordo com a pesquisa. Então nós temos um fluxo muito grande, durante toda a semana, inclusive. Viajantes param sempre ali para almoçar, para tomar um café, para descansar um pouquinho depois do almoço, e acabam entrando na ilha para ver o mini zoológico que tem. Então aquela região ali é o nosso principal atrativo. A reforma da fonte ficou bonita, só que ela está trazendo muita... a gente fala que é cultura, né? Quando você faz algum evento para as pessoas da cidade. Quando você traz de fora, é turismo. Então, a gente está divulgando ao máximo a nossa fonte na região, para que as pessoas de fora vejam. Está dando resultado. A gente fez uma pesquisa lá, tem algumas pessoas, sábado, domingo, à noite, que estão vindo de fora para visitar também. Então, eu entendo isso. A gente tem que focar maciçamente, como foi dito, na divulgação dos atrativos que nós temos aqui. Nós temos igrejas maravilhosas, temos construções belíssimas, as fazendas, o turismo rural é muito forte, as cachoeiras, só que infelizmente agora a gente está tendo algum problema, assim, tivemos uma fazenda que as pessoas estavam fazendo cicloturismo que fechou as porteiras, porque um dia alguém passou lá, deixou a porteira aberta e misturou o gado. Então esse tipo de coisa a gente tem que fazer um trabalho de divulgação do atrativo, mas também com conscientização. E principalmente que eu acho, conscientizar a partir das escolas. Começar nas escolas com as crianças, para que elas tenham essa visão de cidade turística. A criança crescendo com a visão de cidade turística,
ela vai entender, ela vai valorizar mais os nossos atrativos, né? Nós temos um problema ali na praça, agora ao redor da fonte, que é lixo. Nós temos que limpar todo dia, que as pessoas, em função da pandemia, com os restaurantes fechados, estavam comendo pegavam no delivery, acabavam comendo ali na praça. Só que a marmita, o envelope, o vasilhame que ela usava ali, a embalagem que usava para se alimentar, acabava jogando no chão. E a gente tinha um acúmulo de lixo muito grande, os lixos transbordando. Então, essa consciência, né, de manter a cidade limpa, de manter o rio limpo, de conscientizar a população para isso, eu acho muito importante. Ô Paulo, muito bom, gostei muito desse resumo que você fez, e me chamou a atenção de uma coisa que eu ainda não havia percebido, que você mencionou, porque o córrego São José, ele deságua bem ali, junto da ponte Euclides da Cunha, um pouquinho abaixo da ilha e para cima da ponte. Então, toda a parte da ERMA, do Euclides da Cunha, ela fica sujeita a esse mau cheiro do córrego que deságua ali. Então, ou seja, a conclusão que a gente chega é o seguinte: esse desleixo que houve dessas últimas gestões de prefeitos que deixaram esse esgoto sem tratar, isso prejudicou até o turismo da cidade. E não tem dúvida, eu concordo plenamente. Eu acho que uma pessoa que vai ali e sente aquele cheiro de esgoto, a primeira coisa é o cara querer cair fora dali, pelo amor de Deus. Então não adianta fazer qualquer investimento na orla do Rio Pardo, ali do Córrego São José para baixo, não adianta fazer nada se não tratar o esgoto. O que já gastou de dinheiro ali foi tudo dinheiro perdido, porque você faz um investimento ali com mau cheiro, não tem condição. Então, eu acho que esse ponto, Amélia, em que a falta de tratamento de esgoto e o desemboque do caindo justamente no centro de interesse do turismo da cidade. Então, assim, é uma coisa muito, muito estúpida do ponto de vista como cidadão riopardense que eu sou. Ok, eu já anotei aqui a questão do 100% de tratamento. Hoje, uma cidade que quer ser moderna, que quer um plano de cidade, obrigatoriamente ela tem que ter saneamento básico completo, 100% de água tratada e 100% de esgoto, né? Isso que o Paulo falou e que você fala, Mário, é o básico, né? Bom, a gente, então, está falando do turismo do Euclides da Cunha, que tem a ver um pouco do cultural, tem a questão do rio, que já não é mais tão cultural, sei lá como é que nós vamos chamar isso, que é o ambiental, mas os dois estão dependendo de uma grande parte dessa questão do saneamento. Eu queria ouvir do Ney, o Ney está aqui, né, Ney? Porque o Ney, como ele está no sindicato rural, e o sindicato rural que eu tenho acompanhado nesse ano, sempre proporcionou formação profissional via Senar para o turismo rural. Então, Ney, eu queria que você falasse um pouquinho disso. Como é que é o turismo rural? Como é que estão as propriedades? Existe alguma necessidade de infraestrutura para que esse turismo, pode ser rural, pode ser as cachoeiras, o que for, possa se desenvolver melhor? Boa noite. Boa noite, Amélia. Nessa parte do turismo rural, o Paulo até fez um comentário aí, né? Hoje nós temos muitas fazendas, cachoeiras, tudo. Só que assim, não está preparado para isso, né? Não está aberto ao público. O que eu vejo assim é começar a fazer um trabalho com os proprietários para trabalhar nessa parte, né, do turismo, né? Porque a maior parte dessa parte de turismo é tudo particular, né? Nós não temos nada que é público. Agora, nesse setor público que vocês estavam falando, até eu tinha abrido para fazer um comentário, assim, dentro do nosso setor, o que eu vejo hoje nas maiores partes da cidade turística, assim, ligado no setor do agro, é sempre ter um mercado, né? O mercado municipal,
que hoje até São Paulo hoje é um ponto de turístico, né, o mercado municipal. Eu acho que Rio Pardo ele tem uma grande produção, né, de coisas artesanais ou coisa da cidade, que talvez nós deveríamos trabalhar nessa parte, em ter um mercado municipal, que eu acho que seria muito atrativo. Trabalhando naquela área ali da orla, ali do Rio Pardo, que vocês estavam comentando, ali da erma, ali do recanto, na quinta-feira até nós discutimos muito isso, aí, numa reunião de quinta-feira que foi do grupo gestor. Infelizmente, talvez é uma dificuldade muito grande, mas aquele ginásio municipal, Tartarugão, ficou no lugar. Eu acho que hoje ele está só atrapalhando ali, né? Porque ali poderia ser uma área ali de um boxe, né? Um bosque ali, um negócio, plantar árvore, tudo ali. E lá atrás construíram aquele ginásio justo numa área turística. Porque nós poderíamos aproveitar a FEPASA, que está do lado ali, e fazer ali o mercado, que está dentro da perimetral, que é uma via ali que corta a cidade, que tem um acesso até fácil. Você trabalhasse aquela parte da FEPASA ali, e tem a FEPASA, né? Já temos até a Feira do Produtor ali, poderia trabalhar com essa parte de ter um mercadão municipal. E aquela área do Tartarugão é uma coisa mais, assim, talvez que eu acredito que nunca vai mexer nisso, né? Mas eu acredito que aquela parte do Tartarugão, ela tá atrapalhando aquele local, que pode ser muito explorado ali, essa orla do rio. Se você pegar ali, onde o Paulo falou, da ilha, você pega o recanto, aí você pega ali atrás do Tartarugão, você vem na Potilão, você vem chegar até aqui na usininha, gente. Ali tem ainda onde confronta o Rio Pardo com o Rio Fartura, tem umas cachoeiras no Rio Fartura ali que ninguém sabe, que ninguém vê. É um lugar que poderia ser muito explorado. Só que precisa de investimento, né? Então, o que eu vejo assim, nós estamos ainda enroscados nessa parte que vocês falaram aí do esgoto, que nem tem um tratamento. Então, é uma coisa, é um projeto até meio ousado, né, para fazer ali, do que estou falando. Ô Ney, quando o pessoal do agro participa desses cursos de formação de turismo rural, como é que eles enxergam, como é que eles reagem? Eles entendem que o turismo, que a propriedade dele pode ser atrativo e pode se transformar num negócio para turismo rural? O ano passado nós fizemos, foi o primeiro curso que o sindicato trouxe, até o Paulo está aí, participou do curso, mostrou assim uma situação, por exemplo, o Recanto da Vovó. É um lugar bacana, o proprietário investiu lá, e ele está tendo retorno. Você vê que tem uma área ali de 1 hectare, 1,5 hectares, que ele tem uma estrutura ali fantástica ali, e ele tem o público, né? Então aí nós temos outras áreas de fazendas, que até o Paulo acompanhou até mais do que eu, mais perto do que eu, de fazendas turísticas, que tem muitas fazendas. Nós temos a parte da turma da pinga, do alambique, nós temos a Paula ali que tem a parte do queijo, que é um negócio interessante. Hoje nós estamos ali, assim, então não fez o curso, mas você pega aquela parte ali do como é que chama, da Agrovecal ali, do Márcio Verrone, você viu, ele está trabalhando com aquela parte do vinho ali. Eu acho que já tem algumas coisas montadas, né? Eu acho que eu vejo assim, com a parte do Paulo, a parte da Secretaria de Turismo, tentar aglobar isso, né? Unir isso daí e tentar fazer sei lá, o que fazer isso, tentar fazer um trabalho em cima disso, de unir todo mundo junto e fazer algum circuito turístico, né? Não sei o que o Paulo pensa nisso, talvez... Ô Ney, nesse sentido, a gente está fazendo o seguinte trabalho. Não sei, aí agora o grupo vai orientar a gente, 2050 vai orientar se o caminho é esse, ou o que a gente deve acrescentar mais ou mudar. Com relação às fazendas, ao atrativo natural que nós temos aqui, principalmente o turismo rural, nós temos hoje aqui na cidade o Cauê, que é turismólogo e é guia de turismo, e nós incentivamos ele para que abrisse uma agência receptiva. Então ele montou vários roteiros turísticos
e ele já está colocando no site dele, que vai começar a funcionar agora por esses dias, ele já está vendendo, ele tem o Facebook, que já está vendendo esses pacotes, mas ele vai oferecer a nível nacional os pacotes de visitas aqui em São José. Então tem vários roteiros, o roteiro da cachaça, o roteiro das fazendas antigas, o roteiro das cachoeiras, o roteiro da revoada dos pássaros, o city tour pela cidade, tudo isso ele já vai estar vendendo. A Luciana Germec também está muito motivada para montar uma agência receptiva. Então isso é muito importante para o município, a iniciativa privada acreditar no potencial turístico da cidade e trazer o turista para cá. Isso aí acho que foi uma grande conquista, né, que a gente teve, que o município teve, de montar essa agência receptiva. Então, por exemplo, nós estamos colocando o Cauê em contato com todos os proprietários das fazendas históricas para ver até que ponto a gente pode explorar a fazenda, até que ponto ele pode levar, o fazendeiro vai abrir as portas, a porteira da fazenda para entrar um grupo lá com guia, um guia cadastro realmente, um guia capacitado, treinado, ou ele não vai deixar, ou ele vai deixar entrar na casa para conhecer a casa, e ele está estudando toda a história da cidade, a história dos atrativos turísticos, das fazendas, para poder passar esse conhecimento para o turista quando for. Isso nesse sentido de fazer o receptivo. Ali, com relação ao tartarugão, né, ele está lá. Então a gente tem que tentar conviver com ele. Essa feira que a gente está projetando agora, a gente está trabalhando no regimento interno dela, assim, falando para vocês aqui, né, isso está no forno, está para sair. Assim, a gente pretende, com a ajuda, inclusive, da agência receptiva, ali ser um ponto, referência para que as pessoas cheguem e dali vão partir uma van de city tour. Então vai ter uma barraca lá nessa feira que vai vender o atrativo turístico. Vai vender o passeio de barco no rio. Então, a pessoa que vai ter o barqueiro que vai fazer o passeio de barco no rio, ele vai ser um dos feirantes dessa feira. O produto dele que ele vai vender é o passeio. Então, a pessoa que chegar ali, qualquer a pessoa capacitada, tem autorização para isso, a pessoa vai fazer o passeio de barco. O outro, que quiser fazer o city tour, vai ter uma van disponível para fazer. Vai ter um trenzinho para fazer o city tour pela cidade dos atrativos turísticos com guia. Isso tudo a gente está no forno, está para sair aí. Para quê? Para a gente tentar criar um centro onde as pessoas possam da região inteira, que é ali, né? É o ponto mais de fácil acesso, tanto para quem chega de São Paulo, quem chega de Mococa, quem chega de Itapiratiba, é fácil chegar ali na Orla do Rio Pardo. Só que, como bem disse o Mário, né, nós precisamos terminar o tratamento de esgoto, e não falta muito assim, infelizmente não conseguiu um financiamento para concluir, a gente espera que a próxima administração conclua logo no primeiro ano o tratamento de esgoto, que para a gente vai ser fundamental. Hoje já é questão de obrigatoriedade para as instâncias terem tratamento de esgoto. Os MITs ainda não é obrigatório, mas daqui a alguns anos também vai ser obrigatório o MIT ter tratamento de esgoto. Caso contrário, não será classificado mais como MIT. Paulo, posso te fazer uma pergunta? Claro. Tudo isso que você falou, que vai instalar no Tartarugão, por exemplo, vai vender um passeio para lá, vai vender Quem vai fazer isso é a empresa do Cauê. Isso, exatamente. É um turismólogo e ele é guia de turismo, cadastro. Ele tem cadastro. Se mais pessoas estiverem interessadas, é lógico, vai ser aberto isso. A gente vai fazer um chamamento, né, para quem quiser participar dessa feira. Paulo, e mais uma pergunta aí para a gente. E o caminho da fé? Como é que ele se integra nisso, ou ele não faz diferença para vocês? Não, o caminho é muito importante. O caminho a gente teve um problema essa semana passada, com acúmulo de lixo, inclusive de entulho, né? Num trecho do Caminho da Fé. Nós estamos ainda com um problema, porque o jurídico nosso não permitiu fazer o contrato com o Caminho da Fé em função de uma cláusula, desculpa, a minha ignorância aqui eu acho ridícula, né? Porque no regimento interno do Caminho da Fé não diz que ele segue as normas brasileiras de contabilidade. E enquanto o Caminho da Fé não fez uma assembleia,
e acrescentou no regimento interno deles que o Caminho da Fé, a Associação dos Amigos do Caminho da Fé, segue as normas brasileiras de contabilidade, a gente ainda não conseguiu fazer. Então, eles estão registrando agora, fez a assembleia, estão registrando o regimento interno, o estatuto deles, para que a gente possa firmar o convênio aqui. Nós estamos sem convênio já há um bom tempo. Mas o Caminho da Fé não deixou de prestar assistência à cidade. Que isso fique bem claro, que as pessoas falam, vai fazer o convênio no final do ano? Não. Em momento nenhum o Caminho da Fé deixou de dar assistência aqui, de manter todo o caminho sinalizado e tudo. Mas é muito importante. Então, assim que a gente assinar o convênio, aí também nós vamos cobrar um pouco mais do Caminho da Fé, para talvez a gente fazer alguma mudança. Por exemplo, o café da manhã, talvez o local que eles passem, mudar o trajeto um pouco urbano do Caminho da Fé, para forçar a pessoa a passar um pouco mais, embora já passe, né? Embora já passe ali pela Ponte Euclides da Cunha, mas a ideia é que ele também passe ali na matriz, e isso é alguma adequação que a gente está ouvindo a sugestão das pessoas que fazem o Caminho da Fé, do peregrino, pegando a opinião deles. Mas o caminho é importantíssimo, acho que a gente não pode, acho que deve ser feito um portal também, que não é um portal com a entrada da cidade, mas é um portal menor para o Caminho da Fé. Eu acho que aí os peregrinos também devem dar a sugestão de onde criar esse portal, esse marco zero para o Caminho da Fé, para quem sai daqui de Rio Pardo. E muitas pessoas vêm, ontem, de madrugada, saiu uma turma daqui, de peregrinos, foram para Aparecida de bicicleta, e até a gente ficou preocupado por causa das queimadas em Águas da Prata, eles desviaram aqui por Itubi e não passaram por São Roque, né? Foram para Vargem Grande e São João. Mas, assim, importante que tenha um ponto, um marco zero. Olha, comecei o Caminho da Fé aqui começa o Caminho da Fé em São José do Rio Pardo. Importantíssimo. É muito importante, gente, de toda essa conversa que a gente está tendo sobre turismo, que, em geral, os municípios fazem uma confusão. O que em Rio Pardo não está confundindo, por isso que eu te perguntei algumas coisas, Paulo. Em geral, as cidades esperam que a prefeitura faça o panfleto para trazer o visitante, monte a estrutura e tal. O papel do poder público é fazer a infraestrutura, estimular e mostrar a importância da atividade, mas, por exemplo, essa história do Cauê, esse menino, precisamos abraçar esse menino e cuidar dele, porque, gente, fazer com que uma cidade, alguma agência, transforme o seu emissivo em receptivo é um milagre, né? Todas as agências, elas querem mandar o pessoal da cidade para fora, e raramente elas acreditam no potencial da cidade. E o primeiro passo de você desenvolver uma estrutura de turismo na cidade é uma empresa de turismo receptivo, né? E os donos dessas propriedades ou dos negócios, né, quererem participar, querer receber o turista. Essa história da pandemia, não sei se vocês têm acompanhado em relação ao turismo, né, que há uma tendência, enquanto essa história de pandemia durar, e que ela vai durar provavelmente mais um ano e meio, a tendência do turismo vai ser de viagens de curta distância. Então, se você olhar Rio Pardo, a volta de Rio Pardo, vamos falar em 150 quilômetros, 200 quilômetros, olha o potencial de turistas que nós teríamos para receber aí, que seja no final de semana, que seja nas datas festivas, que seja nas férias de verão, né? Que essa história da água, da orla, isso é muito bacana e interessante. Uma coisa que me chama a atenção e que eu gostaria muito de passar e mostrar para vocês, que é o seguinte, olha, os municípios que estão se estruturando com turismo, estão trabalhando muito o conceito de economia criativa. O que é a economia criativa? É a visão diferente do negócio. Então, vamos falar do artesanato.
Rio Pardo tem um artesanato? Tem. Eu não conheço o artesanato de Rio Pardo, mas vou falar. Deve ter, toda cidade tem. Normalmente, o artesanato produzido nas cidades, eles são iguais de uma cidade para outra. Ele não tem uma característica própria. A economia criativa, ela trabalha muito no sentido de você entender a história daquele lugar, entender das raízes daquele lugar e produzir coisas que lembrem aquele lugar. Então, vou dar um exemplo para vocês muito próximo de Rio Pardo, que é aquele bairro Igaraí, que é de Mococa. Lá teve um projeto que começou, mas ele não andou, porque faltou o empreendedor, né? Aquela região de Igaraí produz um café de qualidade. E muitas esposas e mulheres ali bordam. Então, alguém desenvolveu um grupo chamado As Bordadeiras de Igaraí e levava para essas mulheres pedaços de linho, tecidos nobres, para que fossem bordados temas do café. E a ideia era vender esse material, né, com valor agregado alto, não é num valor baratinho, uma coisa mais alta, até shopping. Hoje você tem alguns shoppings de São Paulo que tem um lugar lá que tem os artesanatos especiais das cidades especiais, né? Então, talvez a gente pudesse depois pensar um pouquinho nessa questão da economia criativa, né? A festa, eu vi no diagnóstico, quando fala em turismo, aponta muitos dados de eventos culturais que acontecem na cidade, né? Estes eventos culturais, eles precisariam ter os dois olhares. O olhar da cultura, que é para onde você carrega a população para aumentar a qualidade da visão de mundo dela, do conhecimento dela, mas você também transforma isso um motivo para trazer pessoas. E se você, vamos supor, você fez um concerto, eu vi lá que teve um concerto e tal. Terminou o concerto, onde essas pessoas vão? Para casa? O restaurante fechou? A sorveteria fechou? Então, era para naquele dia toda a cidade estar organizada e pronta para receber as pessoas, né? Então, uma coisa puxando a outra. Então, a economia criativa, ela faz esses elos, esses encontros, né? Uma coisa que eu tenho visto muito aí com vocês, eu não sei se é porque o Maurício, que é o presidente da Agência de Desenvolvimento, é ciclista, né? E eu acompanho o Maurício, agora ele está lá no Caminho da Fé. O Maurício faz passeios de bike, bota foto assim, tem 30 pessoas andando, todas de Rio Pardo. Então, eu imagino que vocês tenham aí trilhas interessantes que possam, e bike, se você resolver hoje comprar uma bicicleta, você vai ter muita dificuldade. As fábricas não estão dando conta de atender a demanda da bicicleta. Pegou, né? Então, de repente, um negócio de bike na cidade. Mas aí não é papel mais da prefeitura, é alguém da cidade que precisaria ter uma visão empreendedora, por isso da nossa necessidade de promover e estimular o empreendedorismo, a formação empreendedora nas pessoas. Tudo é oportunidade, né? Então, alguém para fazer bike, alguém para fazer cavalo, alguém para receber no restaurante, os eventos culturais maravilhosos, né? O tartarugão, eu não conheço o tartarugão, tá, gente? Mas supondo, e tudo isso é suposições, né? Se você, aqui em São João, a gente tem um exemplo desse. Nós temos aqui uma espécie de um tartarugão. E temos um time de basquete que é campeão brasileiro. Então, o que aconteceu? Foi captado um recurso financeiro e se transformou e se reformou aquele lugar para uma pista, uma quadra
oficial para campeonatos de esportes, inclusive campeonatos nacionais, não só de basquete, como vôlei, tudo que cabe naquela quadra. Ou seja, quando você faz um jogo futebol, eu não sei como é que chamou, futebol menorzinho, futebol society, sei lá, numa quadra daquela, a TV Globo vai, a outra TV vai, um monte de gente vem. Aí essas pessoas vão para o hotel, vão para o restaurante, vão na sorveteria, vão andar na cidade, vão comprar um cartão, vão comprar aquela canequinha maravilhosa que vende aí, que o Luigi pinta os prédios da cidade. Enfim, tudo isso é movimento econômico, né? Então, aí falta o time de basquete campeão, falta o dinheiro para reformar o Tartarugão, mas se a gente não pensar nisso no médio e longo prazo, né, a gente não consegue fazer crescer. Mas quando você olha Rio Pardo, né, que a gente chega, quando eu cheguei aí, não, tem que trazer indústria. Tem que trazer indústria, sim. É muito interessante. Quando abre uma indústria, por menor que ela seja, ela tem 10 empregos, né? Diferente de um comércio que tem 2, 3. Então, ela tem, é melhor nesse sentido. Mas tem tantos outros setores complementares e Rio Pardo é rico nas possibilidades do turismo, rico nas possibilidades da agricultura, tá o Ney aí, né, que não me deixa mentir. E vocês sabem a questão ambiental dessa cidade. Mário, se a gente conseguir fazer os parques à volta de todo esse Rio Pardo, né, 100% tratado, a mata ciliar, a questão ambiental, município verde-azul, tudo isso chama gente para Rio Pardo, né? Concordo 100%, Amélia. Eu acho que se a gente cuidar bem da cidade, e a cidade estiver bonita, hospedeira, com essa natureza maravilhosa que nós temos, automaticamente o turismo vai fluir para cá. Mas a gente precisa cuidar da cidade. É assim, gente, precisa muito. É uma cidade linda. E acho que principalmente até, Amélia, constar nesse plano diretor que a atividade do turismo ela não pode parar, não pode cessar. Porque às vezes o que acontece? Entra um prefeito, estrutura a Secretaria de Turismo. Entra outro, desmonta a Secretaria de Turismo. Aí fica 4 anos parado sem ter nada. Então isso não pode. A gente está tentando criar agora no plano diretor do turismo uma sequência, né, de colocar com que ele realmente não possa parar. Eu acho que é importantíssimo. Se lá na década de 80, 90, o município já tivesse investindo no turismo, que investiu, mas depois teve uma fase que parou, que a secretaria simplesmente desmanchou, não tem mais nada, não tinha mais uma mesa, não tinha nada. Então isso não pode acontecer mais. Acho que o município a prefeitura tem que encarar como um setor econômico do município, sim, e muito importante. Exato. Por isso a importância de um 2050. Porque um projeto 2050, a ideia, gente, é que ele não seja de uma prefeitura, ele seja da sociedade civil organizada e uma instituição cuida. E ela teria que manter e acompanhar e obter o compromisso do prefeito na execução daqueles projetos, né? É uma pena, porque em função da pandemia a gente não conseguiu terminar antes, era para ter terminado em julho, isso aí. Mas a gente precisa muito do compromisso dos candidatos com estas propostas de vocês, né? Agora, uma pergunta, Paulo, o Contour, ele muda a cada gestão pública ou ele permanece? Não, o Contour ele tem uma eleição a cada 2 anos. Esse ano, desculpa, é ano de eleição do Contour, os anos pares. O Contour está estruturado, foi em 2018, nós solicitamos às entidades que fazem parte por lei do Contour, que indicassem 2 representantes, um titular e um suplente, e agora a gente vai fazer uma reestruturação da seguinte forma: alguns membros, infelizmente, não participam das reuniões, então
até o Gilmar que está participando com a gente também, a gente está pensando o seguinte, vamos fazer um novo ofício para as entidades para indicar um novo membro. Agora, aquele membro que eles indicaram não está participando, a gente vai fazer uma sugestão de que indique uma pessoa que tem interesse que vai participar. E principalmente que a gente percebe que o Contur, os municípios que o Contur é mais efetivo, que ele é mais atuante, onde os membros do Contur eles vivem de alguma atividade relacionada ao turismo. Ou ele é um feirante, ou ele é o dono de uma agência, ou ele é o dono do hotel, ou ele tem ou ele é o artesão. Ele tem que viver do turismo. Então ele vai cobrar mais, principalmente cobrar mais as ações da prefeitura e vai sugerir mais também, né? Então o Contur está funcionando sim, o Contur é muito bom, ótimos representantes. Algumas pessoas que ainda precisam, opinar mais. Né? Então a gente pretende colocar algumas pessoas de fora que querem participar do Contur. Então essas pessoas que estão lá, e às vezes, porque não necessariamente a Câmara de Vereadores tem que indicar 2 vereadores. Ela pode indicar um membro da sociedade que vive do turismo. Represente, exatamente. Represente. É isso que está pretendendo fazer no Contur, só que isso tudo é ter discutido em Assembleia no Contur. A gente, nós fizemos, gente, um projeto, e eu não sei se vocês sabem, o Paulo sabe, Gilmar sabe, com uma parte pequena, mas uma parte do recurso que a gente recebeu da consulta pública, da prefeitura, a gente contratou 2 profissionais para fazer um trabalho, uma espécie de uma oficina de formação para o turismo. Uma delas, o foco delas era a estruturação do Contur, como é que se toca isso, como é que faz acontecer, o nome dela é Bianca, e ela tem muitos anos de São Roque, aquela cidade próxima a São Paulo. Extremamente interessante. E a outra, que é mais prática, né, que é um trator, que é a Camila Bassi, que é a coordenadora do Caminho da Fé. E ela é funcionária do Caminho da Fé. E ela, o trabalho dela é exatamente esse que a gente tinha pedido para ela nas oficinas. Ela chega nas cidades por onde o Caminho da Fé passa e ela estrutura os equipamentos. O dono da pousada, o restaurante, ela meio que acompanha, orienta, avalia, aprova, né? E foram, eu acho que 3 ou 4 encontros, não sei se você pôde participar, Paulo, mas a ideia era fomentar mesmo essa questão. E a gente bateu muito, mas isso é muito normal. Tinham 99 vagas, que era o que cabia no Zoom da Bianca. De Rio Pardo, nós não tivemos 20 pessoas, né? Não, foram pouquíssimas pessoas que quiseram. Mas a gente vai devagarinho organizando isso, porque é uma atividade extremamente interessante para Rio Pardo, né? Pouquíssimas pessoas participaram e essas orientações que eu acabei passando para vocês agora foram passadas pela Camila nessas reuniões que ela fez com a gente, nessas oficinas, justamente para isso, para reestruturar o Contur, né? Aí ela perguntou toda a parte de documento do Contur, ele já está totalmente legal, já passou, foi o Jarbas Favoreto que orientou a gente para reorganizar o Contur, né, em 2018, então ele foi muito bem organizado, tem uma lei, tem um regimento, tá muito bem estruturado o Contur. Aí foi até que ela deu essa sugestão, para que a gente realmente possa pegar pessoas, pensar pessoas da sociedade que têm interesse e que sejam indicadas, até principalmente pelos órgãos públicos, né, a prefeitura, a Câmara, as secretarias envolvidas nisso. E talvez até criar, só que teria que passar pela Câmara, que hoje são 15 entidades membros do Contur, 10 privadas e 5 públicas. Mas esse é o número mínimo, nós podemos aumentar, só que depende de aí passar pela Câmara aprovando. Mas seria interessante também, quanto mais participantes, melhor.
Ok. E, Alexandre, você está querendo falar, né, Alexandre? A gente não escuta você. Eu também queria dar uma palavrinha depois, tá? Pode falar, Alexandre. É o Alexandre ou o Mauro que quer falar? É o Mauro. Então vamos lá, Mauro. Não, eu só queria lembrar, nesse contexto todo, estou 100% de acordo com tudo que foi falado até agora, sobre aquela questão da reforma do prédio da FEPASA, que foi citada no nosso, uma das ideias para o diagnóstico urbano lá no plano daquela estação lá, né? Tem uma questão do turismo, né? Eu gostaria que isso também fizesse parte do plano do turismo aí, né? Ok. E mais uma coisa, como a gente estava falando, precisa reestruturar não, incentivar o investimento na gastronomia, na hotelaria e no lazer, né, desses turistas que estão vindo para cá. Eu, essa semana, comecei a participar de um processo aqui em São José que chama-se Desenvolvimento do Polo Gastronômico, com apoio do SEBRAE. E nós estamos já na segunda reunião. E já estão com vários restaurantes aí participando. Da mesma forma, podia acontecer com o setor da hotelaria, né? Legal, é isso mesmo, né? E o SEBRAE está fazendo isso via associação comercial. Por onde que ele está atuando? Pela associação comercial. Legal. Estou entrando com o nosso restaurante e já tem vários aí participando, bem legal. Isso é. E, a associação comercial, gente, hoje em dia, as associações comerciais, elas estão sendo elas estão mudando o perfil do trabalho delas. Até uns anos atrás, era basicamente a questão do comércio, as promoções, o Natal, as datas festivas, e hoje as associações estão percebendo e entendendo que o papel delas também é de gerar negócios, gerar renda, gerar riqueza, né? Então, por exemplo, isso que ela está fazendo com o setor de gastronomia, que pode fazer com o hotel, é uma coisa extremamente importante e interessante para Rio Pardo, e precisa de apoio, né? Porque você vai, aí não vai ninguém, vai, oferece de novo, não vai ninguém de novo, aí você vai ficando fora, à margem dos movimentos de qualificação de mão de obra, dos recursos que essas instituições oferecem, né? Ok, faz assim, olha, eu vou escrever tudo isso que a gente conversou. Eu posso tirar meu som aqui. Desculpa. Vamos lá, Alexandre. Eu tirei o fone, vamos aí. Alguns pontos que às vezes a gente coloca como negativo, e acho que é legal a gente sempre olhar pelo lado positivo, né? Como foi falado pelo Ney, semana passada até levantaram na reunião do grupo gestor, sobre demolir o Tartarugão e tal. É um ginásio poliesportivo, que já abrigou equipes campeãs de handball também, enfim. Na verdade, eu olhando como arquiteto, como urbanista, vejo um potencial absurdo desse equipamento estar ligado diretamente à Orla do Rio. Fazer eventos colaborativos entre esporte, que já agrega muita gente no evento, junto a um evento cultural na Orla, é uma coisa que pouquíssimas cidades do país talvez tenham. É um potencial assim, grande. É uma questão projetual. Realmente, hoje não conversa com o entorno, é um elemento isolado, enfim. É uma questão simplesmente projetual, resolve muito. Eu vou dar um ponto de vista aqui, talvez como o caçula da reunião de hoje.
A respeito do turismo como um todo, que eu enxergo de São José, né, até tendo vivido muito tempo fora e voltando. Acho que a cidade, agora ouvindo o Paulo falar, eu não sabia como é muito presa na história de Euclides da Cunha, com tanto potencial no entorno. Acho que a gente precisa desvencilhar dele para olhar para o todo e depois voltar, sabe? Ele é um plus na cidade. Não pode ser ele o protagonista. O turismo de ciclismo que vocês falaram, eu encaro ele hoje junto com o turismo culinário rural, talvez como mais forte. As fazendas cafeeiras do entorno são riquíssimas. Não tem mais nada na moda do que café hoje em dia, visitar fazendas, saber de produção, de torra. Aquele turismo rural que a gente conhecia como turismo fazenda, hotel fazenda, que já até tentaram fazer aqui em São José, não vingou, né? Uma coisa que são raras, assim, longe da capital, porque todo mundo tem acesso a um tipo de amigo e tal. Então, o caminho do ciclismo que vocês colocaram é muito bom. E das cachoeiras junto a esse culinário. E eu queria lembrar que o Jefferson Rueda está abrindo uma escola de culinária aqui na cidade, em um sítio. Acho que esse é um nome muito importante, não sei qual a relação que consegue se estabelecer, mas é um nome muito importante para a gente lidar do ponto de vista turístico e gastronômico na cidade. Outro ponto que eu anotei sobre a ativação dos pontos turísticos, né, principalmente da Orla. Eu trabalhei em parte de requalificação da Orla da Ilha Comprida e da Orla do Parque do Mirante, em Piracicaba. O Parque do Mirante tem o Véu das Noivas, é o principal mirante do Véu das Noivas em Piracicaba, né? E mesmo assim o parque não tinha um estar adequado. O projeto foi contratado justamente para isso, para adequar. E um dos requisitos era montar, nas duas cidades, estabelecimentos fixos de serviço. De serviço, seja, precisa ter equipamento mínimo de banheiro em cada um desses lugares, e venda de coisas gastronômicas. Por que tem que ser fixo? O cara vai render muito no fim de semana e pouco durante a semana, mas tem que ter durante a semana. Se ele é só fim de semana, ele gera o turismo externo, o turismo de quem vem de fora. Durante a semana, ele gera o turismo interno, a pessoa que vai passear com a criança durante a manhã, antes da aula, a família que precisa estar lá. Enquanto a gente não, a minha visão, enquanto a gente não ocupa a cidade, os próprios moradores, ninguém de fora vai vir ocupar, se a gente não ocupar aquilo primeiro. Então, acho que são esses pontos que eu queria colocar. Se a gente tirar tudo que precisa tirar e melhorar tudo que melhorar lá na área de lazer e não tiver um lugar para comprar uma água, não vai durar 2 meses do projeto. Alexandre, deixa eu te perguntar uma coisa. Como esse é um texto que vai ser para todo mundo, né? Como é que você falou assim da requalificação da orla? Como é que é melhor eu escrever isso para que todo mundo entenda o que quer dizer requalificação da orla? Olha, já tinha um texto de requalificação da orla que é muito breve, dessa mesma forma que a gente está falando, né? Mas eu acho que requalificação significa infraestrutura mínima para ocupação, ou seja, pontos, bebedouros, banheiros, lugares para esses que eu estou falando, que é, na verdade, quem olha o dia todo por aquilo, né, que gera segurança, que são os, vamos colocar, bares fixos que são concedidos, paisagismo em geral, iluminação, com certeza iluminação é uma das coisas que mais gera segurança na cidade como um todo. Eu acho que principalmente esses pontos. Eu posso tentar pegar uma lista de coisas antigas ou tentar escrever um texto para enviar. Não, tudo bem, é porque a gente vai colocar numa frase, entendeu? Então, se a gente for colocar requalificação da orla, muita gente não vai entender. Então, eu estou pensando de colocar alguma coisa, desenvolver um estudo de compreensão da orla, estabelecendo um planejamento de
ocupação da infraestrutura de bares, restaurantes, lazeres, sei lá mais o que, paisagismo, iluminação, botar tudo isso porque eu quero entender o que é que precisa ser feito. Entendeu? Amélia, não podemos esquecer que para requalificar a orla tem que tratar o esgoto, tem que tirar o esgoto ali. Bem, Estou chato com o esgoto. não, você tem razão. Isso aí tem que ser assim, 20, 50, 100% de esgoto. Eu queria fazer só uma colocação também, Amélia. Desculpa. Com relação ao Tartarugão, acho que nem pensar em demolir, né? Ele passou por uma reforma agora, então a gente tem que valorizar isso. Passou por uma reforma, todo o piso da quadra tá novinho, tá praticamente pronto. Ele foi adequado ao VCB, então agora ele está apto a receber grandes eventos. Então ali vai ser um local não só para o futebol, para o esporte do deck ali, mas para receber eventos pelo tamanho dele, né? Então, como você disse, o ginásio de esporte de vocês lá de São João que está apto a receber tudo isso, o nosso aqui também vai estar, porque ele foi agora, está pronto, a VCB está pronto. Isso aí é muito importante, porque antes você não conseguia fazer um evento grande porque não tinha um alvará dos bombeiros para isso. Então a gente fazia tudo lá de fora. Tá? Outra questão que eu queria colocar, que até o Mauro falou, a estação da FEPASA. O projeto de reforma da estação ele está pronto. Por uma questão, eu acredito que política, nós fomos cortados da verba do FID, do Fundo de Interesse de Uso, da Secretaria de Justiça. Eu acredito que foi política, mas a gente não pode provar isso, né? Mas, assim, a gente não conseguiu a reforma, a gente foi aprovado, mas numa colocação em que eles sabiam que não ia ter recurso. Então, eles agradaram, deram com uma mão e tiraram com a outra. Aprovaram a gente. Mas o projeto está pronto, é uma questão de simplesmente atualizar os números. Mas o projeto para reforma ali está pronto, inclusive agora, até o doutor Ricardo Porcebon, que é advogado, está na prefeitura agora, ele falou assim, eu quero dar sequência nisso, porque é uma coisa muito importante. Não só conseguindo recursos pelo FID, mas conseguindo recursos em outras secretarias, no FID federal existe também, e na Secretaria de Turismo, no Ministério do Turismo também, de repente consiga alguma coisa. Às vezes da cultura, às vezes Ministério das Cidades, né? Qual que era o valor necessário para fazer essa reforma? A princípio nós estávamos pleiteando 1 milhão, que era o teto que o FID disponibilizava. Mas para fazer uma reforma ali completa mesmo, de toda ela, é em torno de 1,5 milhão. O FID, a primeira vez que a gente participou aqui nessa agência de um projeto do FID, que foi o restauro da estação ferroviária e transformar num centro cultural, a gente recebeu 3,2 milhões para lá. Mas nos anos seguintes, ela já diminuiu a verba, era 1 milhão, agora está em 250 mil, você não faz nada com 250 mil. Nós conversamos com o secretário de Justiça, ele disse que a verba deve ficar aí no máximo em 500 mil, né? Era de 1 milhão e já foi de 3,5, só que quando o São João, por exemplo, pleiteou, contemplaram todos os projetos, porque ninguém sabia, nem o município sabia. E quando nós pleiteamos, já eram 750 projetos inscritos, e nós fomos aprovados em 239, e eles contemplaram esses projetos só. Foi uma pena. Quando a gente entrou, ninguém sabia, então a gente levou 12 milhões, não foi 12 milhões no total. 41 mil árvores, que foi a questão ambiental, do passivo ambiental, a reforma da estação e a reforma do CEAGESP, foram 2 centros culturais importantes. Então, e isso que não pode acontecer na política, que o do 2050 contempla isso, deve contemplar isso, para que isso não ocorra, porque perdeu-se a chance, São José, porque São João está aqui do lado, Pinhal também conseguiu, vários municípios da região, Tambaú também conseguiu, nós não conseguimos porque acharam que não era importante. Alguém achou que não era importante e não fez o projeto. Isso não pode acontecer. Aí, gente, é muito importante assim, olha, da gente falar essas coisas. Por exemplo, Paulo, você tem esse projeto. Talvez o 2050 ou a instituição do 2050, que é a agência regional, a agência de desenvolvimento Rio Pardo 2050,
possa ficar com uma cópia desse projeto, porque ela seria o guardião. Então, muda a gestão, entra a gestão, porque nós estamos falando em 30 anos. Uma hora consegue esse recurso. O importante é ter os projetos, né? Tipo assim, o diagnóstico urbano sugeriu que todo o entorno dos rios, aí principalmente do Rio Pardo, fosse feito um tratamento da mata ciliar, parques, ciclovias e avenidas. Se a gente conseguisse, primeiro, um recurso para fazer o projeto, guarda, no outro ano, aí vem uma emenda parlamentar, faz um pedacinho, outra emenda parlamentar, mas sem no projeto a gente não tem. E o 2050 pode ser o guardião, porque de repente muda a gestão, um é inimigo do outro, pronto, bota fogo em tudo que foi feito lá atrás, né? Que é o que a gente vê nas cidades. Não, o projeto está pronto e é público, a gente pode sim, tem cópia dele lá. Legal. Bom, gente, então... Inclusive, do mercado municipal também, nós temos 2 projetos de reforma do mercado municipal. Um foi feito pela Unicamp e outro foi feito, se não me engano, pela PUC Poços de Caldas, se eu não me engano. Mas tem 2 projetos também para aquela praça do mercado municipal. 2 projetos. Está tudo com você, Paulo? Então sim. Oba, o Mauro. Também. O Mauro é o nosso representante do grupo gestor, Alexandre também. A gente vai fazer esse meio de campo para você, se puder, né, ceder uma cópia para a gente ter nos nossos arquivos. O Alexandre, que é arquiteto, vai poder ajudar. Enfim, essa é uma coisa que interessa muito para a cidade, não pode se perder, né? Esses projetos, a gente andava com eles debaixo do braço, mandamos para São Paulo, para todas as secretarias, mandamos para Brasília, para todos os ministérios e para os deputados que estavam na região aqui, mas infelizmente não deu certo. Não conseguiu. Ok. Bom, gente, então eu vou escrever tudo isso, mando para vocês. Acho que, Paulo, eu vou mandar para você primeiro, porque você falou um monte de coisas que eu não sei se eu consegui escrever tudo. Aí você complementa, por favor, e a gente finaliza e manda para o grupo inteiro. Pode ser assim, Paulo? Pode, manda no e-mail do turismo para mim. Ok, combinado. Bom, agora vai voltar o Ricardão aí, que ele está nervoso, que nós pegamos 1h10. Não, 1 hora mais ou menos. Não tô nervoso, não. Eu tô igual o Mário Jorge, só olhando aqui, ó. Tô gostando da conversa. Aprendi bastante. Mas não é? Quando você olha, fala assim, não tem nada de turismo. Gente, tem tudo. Tem muita coisa. E muita coisa sendo feita e pronto. Muito bacana. Legal mesmo. Muito bem. Tá aparecendo aí? Tá. Tá. Então vamos lá, Ricardão. Você apresenta aí pra gente. Tá, vê se sumir minha voz não estranha, porque eu estou gravando ao mesmo tempo. Bom, o que mais chamou a atenção é essa redução da população economicamente ativa, né? 2018 para 2019. Então, com os municípios vizinhos, são aqueles municípios até 150 quilômetros de distância, com uma população e PIB 20% mais ou menos, para que fique próximo às cidades, para que a gente possa estar comparando. Inclusive, eu queria deixar registrado aqui, que eu acho que foi Mococa que o Mário Jorge pediu para a gente inserir lá no comecinho, e ela aparece nessa comparativa aqui. Então, algumas cidades em que está tendo redução dessa população economicamente ativa, que pega Guaxupé, Rio Pardo, São João da Boa Vista, Mugimirim e Mococa. E outros que está tendo um aumento, né? Mogi Guaçu, Pirassununga, né? Porto Ferreira. Então, são cidades que a gente não tem como você comparar, olhar e falar, eu quero ser igual. Mas como ele chegou daquele jeito? O que está acontecendo para que aquilo esteja ocorrendo? Então, tanto as cidades irmãs como as cidades vizinhas são municípios em que a gente tem que olhar e ver o porquê que aquilo está dando certo lá, se eu posso fazer aqui, né? Então, é essa situação que a gente cria para as cidades, para os municípios vizinhos, tá?
Por exemplo, eu pego o pessoal ocupado do ano de 2016 a 2017, a variação não é tão significativa assim. Mas quando eu olho o que me interessa, que é Rio Pardo, eu já tenho uma redução de 2016 para 2017. Me cai esse número de pessoas ocupadas. Então, peraí, por que caiu? O que aconteceu? Fechou muita indústria? Não fechou? Isso se manteve? Não se manteve? O que dá para ser feito para poder reverter isso? Ainda está até hoje, né? São pontos em que a gente precisa. Então, para esses municípios, cidades vizinhas, né? Funciona como análise de indicador. O objetivo principal é verificar o que está sendo feito lá e está dando certo, né? E o que está sendo feito de errado para eu não fazer aqui. Não tem uma receita de bolo, é efeito comparativo mesmo. O que está sendo feito lá e eu preciso fazer aqui? Eu vou jogar só um pouco de areia na conversa, né? E falar assim, poxa, por que São João da Boa Vista tem um puta de um distrito industrial e eu não consigo fazer um bacana aqui em Rio Pardo? Onde que está o problema? Será que se eu encher aqui de indústria a coisa melhora? Mesmo eu tendo uma rodovia de fácil acesso, etc. Não sei. Né? Então, é esse tipo de pensamento em que a gente quer forçar a ter. Pronto? Pronto. Bom, você quer comentar isso aí? Se você olhar lá, Ricardo, naquele gráfico que você fez, mostrou, Pirassununga é a que aumentou em número de pessoas empregadas, não foi? Isso. Porque São João manteve, o resto um pouco que desceu, mas Pirassununga Porto cresceu. Ferreira subiu, Pirassununga subiu e Mogi Guaçu subiu, né? Que é a população economicamente ativa. O restante reduziu. Então, assim, o que houve nessa cidade? Porto Ferreira, gente, para poder aumentar a população economicamente ativa, deve ter tido alguma coisa interessante lá, porque não é uma cidade, assim, né, com forte característica de indústria. As cerâmicas de Tambaú se mudaram para lá, o gás chegou lá, Ah, então, não chegou em Tambaú, só pode pode ser. ser. É. Ok. Mas, ô Ricardo, uma pergunta. Diga. A cidade de 50, 60 mil habitantes, que é o nosso caso, será que nós estamos perdendo gente com a migração para outras cidades maiores da região? Sim. Além, obviamente, que muita gente vai para as grandes capitais ou cidades tipo Campinas, mas a minha preocupação é que a gente comece a perder pessoas para cidades um pouco maiores, que tem um pouco mais de estrutura. Uma cidade, por exemplo, uma cidade de 100 mil habitantes, ela tem muito mais infraestrutura, lazer, shopping center e outras coisas do que uma cidade como a nossa, 50 e poucos mil habitantes. Então, esse jogo que é uma coisa interessante para analisar. Você está completamente correto, Mário. Isso é uma verdade. As pessoas, e isso eu fico muito ansioso, eu tenho que me segurar aqui, porque eu já quero entrar nos inventários da semana que vem para a gente discutir. Porque é muito interessante que tem resposta para muitas das nossas dúvidas apareceram, né? Mas é assim, é muito das pessoas procurarem uma qualidade de vida e procurarem uma qualificação melhor em termos profissionais. Então, isso, uma qualificação profissional melhor, não precisa ser São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, uma cidade maior. Um município um pouco maior, que tem uma estrutura melhor, já possibilita isso para a pessoa. Então, ela não vai pensar duas vezes em sair da cidade e ir para uma outra, mesmo que seja pouca coisa maior ou até do mesmo tamanho. Então, é essa a condição, né? Quando você dá uma estrutura legal para a pessoa, uma qualidade de vida, ela se sente bem, ela se sente segura, porque a qualidade de vida, né, que muita gente pensa, né, é composto por uma enormidade de fatores. São aqueles básicos, transporte, moradia, etc, 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 mas tem aqueles que agradam o indivíduo como indivíduo. Então, assim, de repente, qualidade de vida para mim é lavar o carro no sábado, é fazer um churrasco no domingo. Isso é qualidade de vida porque me faz bem. Então, esse individual do qualidade de vida que a gente tem que parar e analisar bem. Eu acho que a gente está no caminho certo. A gente já conseguiu identificar muita coisa que pode
atrapalhar no município, ou não deixar, nos deixar preocupados. Mas também a gente encontrou resposta para muita coisa. Eu acho que aqui hoje mesmo, ouvindo falar do turismo, eu fiquei, nossa, eu estava adorando. Por isso que a Amélia brincou que eu estava demorando muito aqui, mas eu estava gostando demais, eu nem interferi em nada, porque eu aprendi muito. É muito legal você ver as pessoas conversarem da cidade e planejarem isso para um futuro, que a gente pode fazer isso, fazer aquilo. Isso é muito bacana, né? Como eu sou o mais novo do grupo, então eu acho muito legal. Aí, Mário, só para complementar, o grande desafio das cidades de médio e pequeno porte, e Rio Pardo está nesse grupo, né, é transformar a cidade numa cidade competente para segurar as pessoas para não irem embora. Porque se o cara tiver um emprego que o motive, que remunere bem, ele tem a família dele próximo, ele tem a orla do Rio Pardo, ele tem uma série de coisas que ele vai pensar 1000 vezes para ir embora. Ele só vai embora porque a cidade vai se fechando, vai virando uma cidade conservadora, só tem emprego de baixa qualificação e, portanto, pouco remunerado, não tem uma atividade cultural intensa, não tem nada de diferente para ele, né? Então, esse é o nosso desafio, transformar Rio Pardo numa cidade moderna, atuante, pulsante, que todo mundo queira morar nela. E a moçada não queira ir embora, né? Que é esse povo que nós temos que segurar em Rio Pardo. Por exemplo, o Alexandre, ele acabou de sair, esse menino é uma joia, né? O fato dele ter voltado para Rio Pardo, com todo esse conhecimento que ele adquiriu lá, e incorporar tudo isso na cidade, as contribuições, isso tem que ser muito valorizado, né? E quem sabe a gente ache mais pessoas para isso. Isso agrega valor na cidade. Nosso grande desafio é esse. E o turismo, por exemplo, é um setor econômico que pode trazer muita juventude de volta para ganhar dinheiro com o turismo, né? Vamos lá, Ricardo, o que mais? Espera aí, eu tenho que voltar lá agora, um minuto. Foi? Não. Não? Foi. Foi. Então tá bom. Ok, já Já vimos. vimos. Cadeias produtivas, né? Aqui é só um comparativo de Rio Pardo com as cidades da região, com empregos por setor. Então é uma tabela para a gente sentar e observar os setores que têm maior número de emprego, né? Indústria mecânica, indústria química, alimentos e bebidas, comércio varejista, atacadista, transporte e comunicação, alojamento e comunicação, médicos, né, odontológicos e veterinários, são os empregos que estão em ascensão. Isso em 2018, tá? Foi quando a gente Só um conseguiu. minutinho. Olha lá, gente, o número de empregos da administração pública. Oficial. É muito grande, né? É um número grande de funcionários públicos. Imagine. Isso chamou muita atenção desde as reuniões que nós fizemos, e isso é um problemão, né? Eu não sei, cadê? São João está aqui? Tá do lado. Ó. 1.800. Então, mas São João. O Mário havia solicitado isso na nossa reunião, não sei se o Mário recorda, em que a gente fez um cálculo de quantos funcionários por habitantes. E São João tinha muito mais, mesmo tendo um número maior de habitantes. Então, assim, dentro dos números, esses são os oficiais. O que a gente precisa ver, quando a gente conseguiu levantar, é que tem também o pessoal que acho que é comissionado, ocupa 2, 3 setores. Tem essa pessoal aí que aí não aparece. Então precisaria fazer um levantamento melhor. Mas é coisa pública, né?
Um dos grandes desafios, gente, que só para comentar, a gente já está atrasado, eu vou falar mais uma coisa, que das gestões públicas atualmente, é transformar toda a gestão pública em digital. Que a hora que você consegue colocar a gestão pública no digital, você vai mais rápido, resolve tudo mais rapidamente, a chance de erro é muito menor, o atendimento ao consumidor final, que é o cidadão, é mais rápido, a possibilidade de haver erros ou corrupção é muito pequena, e o quadro de pessoal, você não precisa de muitas pessoas, o sistema faz a gestão, né? Então, essa é uma tendência de futuro próximo. A gente já tem alguns municípios hoje operando assim. É verdade. Ok? Ok. Para cidades irmãs, cidades escolhidas, Araras, Mojimirim e São João da Boa Vista. Eu só quero alertar aqui, eu já expliquei isso, já falei, né? A questão de cidades irmãs não é o mesmo conceito de irmão nosso, né? Não tem que ser parecido nem nada. É a mesma situação do município vizinho. Tem características lá que eu tenho aqui. O que eu posso fazer de bom aqui que eles fizeram lá? E não fazer de errado aqui o que está sendo feito lá. E eu posso fazer parcerias, eu posso criar comitivas que possam visitar, compartilhar o conhecimento. Esse é o objetivo das cidades irmãs. Não precisam ser especificamente essas. Nós sugerimos essas, que é uma maneira da gente poder explicar e mostrar as cidades como funciona, né? Por exemplo, se eu pegar Araras, tem, né, olha, 4 distritos industriais, grande pra caramba, como é que chegaram a tudo isso, né? Tem o cultivo de cana-de-açúcar, representa 66% da produção agrícola, então tem produção agrícola também, mesmo não sendo familiar, não sendo de hortifruti, mas tem, né? Então a agricultura e a pecuária está mecanizada, buscando melhorar principalmente produtividade. Para São João, né, forte economia da indústria e comércio, que vocês têm também, né, agronegócio, participação no mercado estadual. Então, assim, são elementos que cidades que a gente conhece têm, que aí também tem, e a gente pode aprimorar muito. Esse é o lance de ter as cidades irmãs e os municípios vizinhos. É parar de achar que o outro que está próximo, ou aquele que eu conheço, só quer me prejudicar. E ficar jogando praga para que lá feche, para que lá afunde. Mas não tem que aprender, né? Pegamos Jimirim, 2 parques industriais, atividade industrial bem diversificada, né? Com predominância no ramo metalúrgico. Apresenta a conurbação com a cidade de Mogi Guaçu, que são a troca ali praticamente de população, né? E São José, destaque esse município, o forte setor agropecuário, de hortifruti também, né? E indústrias, tem também indústria aí. Estamos trabalhando, não estamos discutindo, vendo se vai aumentar, se não vai, o que vai ser feito, estamos no caminho. Mas são municípios que a gente precisa olhar e ver o lado bom, né? O lado A, a banda boa do município. Se tem tempo, como é que funciona? Por que eles fizeram? Como fizeram? Eu posso fazer aqui também. Né? Isso não é finito. Essa é a ideia das cidades irmãs e as cidades vizinhas. Amélia. Oi. Pode falar, Mal. Aproveitando aí esse lance das cidades irmãs, a gente poderia colocar duas cidades com um potencial turístico interessante aí, que a gente pudesse estar vendo também esse aspecto do turismo e da cultura. Tipo Poços de Caldas, Socorro, enfim, cidades que já estão um pouco à frente da nossa aqui nessa área. Eu vou tentar ver com a Bianca, que fez esses seminários conosco, o que ela tem de informação que poderia nos ajudar nessa questão do turismo. Assim, ela deu esse seminário, conheceu bastante a cidade, né? Que tipo de cidade ela tem que a gente poderia olhar como referencial? E aí eu encaminho para vocês e a gente marca um novo papo sobre isso.
Poços de Caldas, assim, a gente tem uma ideia de que o turismo de Poços de Caldas vai bem, mas você sabe que a grande expectativa de Poços de Caldas, a gente tem acompanhado um pouco as discussões lá, né? É que o turismo de Poços de Caldas, ele está precisando de uma revisão geral em tudo. Por exemplo, vou te dar um exemplo, os hotéis de Poços de Caldas é pensão completa. Então, o cara, café da manhã, almoço e janta. Primeiro, ele sai do café da manhã, dá um passeio muito rápido por ali e já volta para comer. Ele não vai no restaurante, ele não vai na cachoeira, ele não, é tudo muito pequeno. Então, está se transformando um turismo de uma renda, de uma classe de renda menor, porque possibilita isso, ele não precisa, né? E Poços está perdendo o glamour que ele tinha daquela, né? Porque tinha Getúlio Vargas passava as férias em Poços de Caldas, né? Então, Poços de Caldas, hoje, no turismo, tem mais problema do que solução. Então, isso eu estou te falando porque a gente está acompanhando muito de perto essas discussões. O que fazer e como melhorar o perfil da atividade turística lá. Só que a gente vai lá no final de semana e vê aquele monte de gente, né? Mas o cara leva o lanche no ônibus. Então, mas eu vou pedir para a Bianca, e aí a gente passa para vocês. Acho que Socorro tem coisa para a gente estudar, sim. Coisas interessantes. Poços foi só um exemplo. O É. Socorro está sabendo mesmo por causa do próprio polo gastronômico que foi citado. E Mas cidades aí poderiam nos ajudar, talvez Brotas, sei lá. Tem cidades aí bem interessantes. vou pedir e levantar, tá bom? Olá, Ricardo. Posso continuar? Polo de desenvolvimento. Colocamos aqui os polos, né? O grande vantagem deles são esses 6 benefícios que recebe diretamente: simplificação tributária, financiamento competitivo, pesquisa, desenvolvimento e tecnologia, qualificação de mão de obra, extremamente importante, serviços de infraestrutura e um ambiente de negócios sem burocracia. Rio Pardo participa do metal metalúrgico, máquinas e equipamentos, de químico, borracha e plástico, alimentos e bebidas, e no final agora que foi lançado em setembro de 2019, o setor de papel, celulose e reflorestamento, que é bem amplo, né? Então enquadra várias cidades do estado aí. Então os polos de desenvolvimento de Rio Pardo são esses. São polos que quem pode explicar muito bem isso, como é que funciona e como é que a gente pode até tirar mais vantagem disso é a Amélia, que ela tem conhecimento bastante nessa área aí. Eu não aguento mais falar disso aqui, desses pontos. É assim, gente, olha, é que essa pandemia acabou parando tudo. Volta lá no desenho, Ricardo. Volta. O governo do estado de São Paulo, ele dividiu os setores econômicos, né, os setores de atividades econômicas, analisou cidade por cidade e classificou. Então, Rio Pardo está classificado como essas atividades econômicas as mais importantes. E aí, esse outro desenho que vocês veem do lado direito de vocês são as políticas públicas que o governo do estado está interessado em propor para estes setores. Então, simplificação tributária, financiamento competitivo deve ser juros menores, né? Isso. Planejamento, desenvolvimento e tecnologia, qualificação da mão de obra, ou seja, eu acredito que o Estado não vai fazer nada disso gratuitamente, mas vai subsidiar. No caso de Rio Pardo, o que é muito, muito legal é assim, olha, nós precisamos da duplicação da estrada, aquela que vai para Casa Branca. Olha ali, gente, infraestrutura e serviços. Nós precisamos de um distrito industrial na cidade. Então, como eu já contei para vocês, ele já está desenhado, está estruturado,
pela iniciativa privada, o que é uma coisa muito bacana também, mas ele precisa de ter a parceria do poder público na infraestrutura para isso. Está aqui dentro dessa proposta, né? E desburocratizar, eu entendo aí, quando você vai buscar uma indústria fora, que seja fora da cidade, pode ser fora até do país, existem algumas burocracias que o próprio Estado exige, né? Como, por exemplo, o ICMS, que ele pode, no caso, alterar para esses setores. Então, um exemplo desse que aconteceu antes da pandemia foi Franca. Franca tem um setor calçadista e o governo do estado deu para Franca uma possibilidade de um imposto menor. Isso abala completamente o polo calçadista de Guaxupé. Por quê, gente? Por que, que as pessoas, em geral, colocam suas indústrias em Minas? Por causa do ICMS. Na medida em que o governo do estado mexeu no ICMS de Franca, Franca ficou tão competitivo quanto Guaxupé, né? Então, isso a gente estava começando a mexer quando chegou a pandemia. Nós precisamos, na questão da indústria, básico, distrito industrial, e nós precisamos desenvolver a cadeia produtiva. Então, nós temos lá pessoal do metal mecânico, máquinas e equipamentos, que é a área metalúrgica. Quem são? O que eles fazem? Para quem eles fornecem? Quem fornece para eles? E buscar essas pessoas para estarem ali. Químico, borracha e plástico, a mesma coisa, né? Setor de embalagem, a gente já conversou muito sobre alimentos e bebidas, né? Tem a Nestlé, que é o carro-chefe, todas as outras empresas e indústrias da área do alimento. O Zé Merli deve estar aqui no nosso grupo, eu vi ele entrando, né? É uma empresa que pode ter estímulos e financiamento para isso aqui. Então, eu acredito que isso esteja meio que parado. Não sei se vocês viram que o governador, ele esteve aqui a final de semana, sexta-feira passada, né, para ver o incêndio. Ele veio para ficar meia hora para ver o incêndio que deu tudo aqui na Serra da Paulista, queimou o bosque de Águas da Prata, foi essa loucura. Aí ligou o pessoal do avião, falou assim, Amélia, cadê o material para nós levar para o governador para ele tirar o imposto dos aviônicos? Assim, gente, não dá agora, o cara não vai querer queimar cartucho, né? Mas a cidade de Rio Pardo precisa ter isso pronto, igual os projetos do Paulo Vedovato. Os projetos precisam estar prontos. Por quê? Acabou a eleição, começou a gestão, nós temos que ir lá no governador falar, ó, Rio Pardo precisa de duplicar a pista, precisa da infraestrutura no distrito e precisa de incentivos para a captação de negócios. Temos que fazer isso urgente. Basicamente é isso aí. Construção civil, o que tem aí, Ricardo? Posso falar? Não, eu fiquei esperando, achei que vocês fossem discutir. Pode. Ué, sempre fico esperando aqui. Eu tô gostando dessas conversas. Eu falar essas coisas. Basicamente, para a gente ver o número de empregos, né, que teve uma redução drástica, se pegar de 2014, uma pequena recuperação aqui em 2019. A questão do salário, né, também uma redução considerável de 2017 para 2018, isso baseando em salário mínimo, né? E aí deixar assim, mas por que você está mostrando construção? O que tem a ver? No que está completo, né, no manual, no papel, no relatório que eu passei para vocês completo, tem mais dados. Mas é um alerta, porque, bom, vocês sabem melhor do que eu, o que puxa a economia, o que tira a economia do buraco quando está tendo problema é a construção civil. Gostando ou não, é isso que acontece, né? Então a gente precisa sempre olhar tanto para o setor de serviço como também para a construção civil com muito carinho, porque são dois setores muito importantes dentro da economia.
Então, assim, já que a gente está pensando em fazer o nosso planejamento para médio e longo prazo, vamos pensar nisso também. E dentro dessa construção civil entra o que nós já conversamos a respeito das moradias, dos núcleos e tudo mais. Então é só para ver que as coisas estão interligadas, né? Quando a gente mostra, não é porque está mostrando por mostrar. Elas estão ligadas e para ajudar a pensar. Então, quando for fazer, para pensar aqui na construção também, que está tendo essa redução de salário, está tendo essa redução de postos de trabalho. Era isso. Ô, Ricardo, fazendo um comentário Pois não. da Posso parte sair de daqui que construção eu gosto de civil? ver a cara das pessoas. Mas a construção civil, ela existe o setor habitacional, Sim. ela tem o setor industrial e tem o setor de obras pesadas, vamos dizer assim. Então, obras pesadas são estradas, pontes, obras públicas de uma forma geral. Então, como é que eu vejo? Talvez, no momento, ou já há algum tempo, o maior contingente de funcionários da construção civil seja no setor habitacional. Acredito que sim. É pena que o Jean Tomasi não está por aqui hoje, que ele talvez tivesse mais informações. Agora, a gente vê que o crescimento populacional da cidade é muito baixo, né? Ele é muito baixo. E o volume que tem de casas à venda é muito grande. Até apartamentos, tem poucos prédios, mas tem apartamentos à venda também. Então, assim, eu acredito que essa crise toda que a gente está passando deve ter uma influência grande nisso. Mas eu não vejo, assim, com grandes perspectivas, o incremento da atividade de construção civil nos próximos 2 anos, digamos assim. Não, quando eu falo para se pensar, principalmente na área habitacional, é por causa daquela pesquisa, né, daquele cálculo que a gente fez com base de 2010 do déficit habitacional. Eu posso ter apartamento para vender, eu posso ter casa para vender, mas para quem comprar? Qual o nível de pessoa que compra? Então, de repente, é isso. Nós estamos tendo moradias em que eu tenho 2, 3 famílias morando, né, dividindo a mesma residência, e que o poder aquisitivo dela não dá para comprar esses apartamentos. Esse é um caso para a gente pensar, é para colocar em discussão, para a gente pensar. Essa parte pesada, essa da engenharia pesada, entra a parte de infraestrutura, né, que o governo está pensando em retomar, em refazer. Acho muito interessante, né? São coisas para a gente, para dar aquele insight, para a gente poder pensar, falar, poxa, isso dá para a gente usar por aqui, entendeu? Não é para sair, que nem um outro lugar que eu ficava conversando sobre isso, o pessoal já queria que nem louco fazer plano para fazer núcleo habitacional. Eu falei, não é para fazer isso, é para ter os insights, para a gente poder pensar e tomar a decisão correta, ou pelo menos aquilo que a gente acha o mais correto, né? Essa é a ideia. Ok. Mais algum comentário, gente? Hoje nós estamos 15 para as 9. Eu acho que eu não posso participar mais das reuniões, porque eu estou gostando cada vez mais de falar, então... Bom, então é o seguinte, Mauro, eu até vou pedir sua licença. Hoje eu vou relatar para vocês isso, que eu acho que é muito importante. Sabe aquele trabalho que a gente está fazendo nas escolas, de formação de professores para o 2050? Já foi feito na escola pública, municipal, e agora o grupo de professores que está executando isso, que foi contratado, vai fazer na do Estado. A diretoria de ensino já aprovou, e depois na particular. É uma pena, né, porque provavelmente as escolas não vão abrir até o ano que vem, mas vai ser virtual. Aí um grupo de professoras que se envolveram nesse tema pediu para falar comigo, queria que fosse montada uma pesquisa para as questões da mulher. Aí hoje eu fiz uma reunião com elas, virtual, antes de vocês, né? E elas estão assim, deve ter umas 10 que querem dar sugestões. Então, Mauro, eu as convidei para vir para o grupo focal
porque a gente agora está cada vez mais agregando mais pessoas nesse grupo, né? Quanto mais pessoas tiverem, mais democrático isso fica, mais suprapartidário isso fica. Então, vocês vão aí ver que daqui 2 dias vai entrar um grupo aí de umas 10, são professoras da rede pública, algumas, líder de coletivo feminino, coisas que eu nem sabia que São José do Rio Pardo tem. Tem coletivo feminino, você sabe o que é? Grupo de mulheres que lutam por uma causa, né? Então, eu estou passando para elas o link de tudo que a gente fez, que está no site, e elas vão vir para nos ajudar. Uma delas é aquela que eu mandei para vocês, ela deu uma entrevista no rádio, e ela falou sobre o 2050, né? Eu achei que ela falou do 2050 com uma propriedade assim muito maior do que qualquer um de nós aqui, eu, Ricardo, da equipe técnica, né? E então elas agregam. Se vocês tiverem outras pessoas que vocês acham importante vir para o nosso grupo para contribuir, fiquem à vontade, a gente vai, a partir de agora, isso vai crescendo, o ideal era que 50.000 pessoas estivessem nesse grupo aí, tá bom? Então, Mauro, pode falar. Não, parabéns pela iniciativa, achou muito bom que agrega esse pessoal aí. É interessante, né? Grupo de mulheres. Gente, assim, olha, a cidade de Rio Pardo é encantadora. Muita coisa que você olha, que você acaba descobrindo no meio do caminho, você fala assim, mas não é possível, como que pode ter tudo isso, né? E essas mulheres eu acho que vão ajudar muito a gente aqui. Então, vamos terminar? Que horas são? 10:50. Ninguém aguenta de fome. E amanhã, Ricardo, que você vai colocar no grupo, você vai me mandar as pesquisas? Quando você vai mandar as pesquisas? Eu pretendo amanhã no período da tarde. Eu posso pôr no grupo direto e depois você põe aquelas frases que você costuma colocar nas mensagens. Então, olha só, amanhã, no fim da tarde, ou depois de manhã, vocês vão receber no grupo focal as pesquisas tabuladas. Leiam, olha tudo, vocês vão levar um susto. E aí, vai junto o questionário, porque muitas vezes você vai mas como é que tabulou isso? Vai junto o questionário para você ver o que foi perguntado e como é que tabulou. E vai junto, a gente bolou, não sei se pode ajudar vocês, um impresso. E esse impresso é onde você vai escrever assim, se você quiser mandar antes, para a gente já botar no grupo, pode mandar no WhatsApp, no e-mail, quais são as suas sugestões, porque é muito assunto para pouco tempo. Então, nós vamos tratar uns 40 minutos a população e uns 40 minutos a juventude. Eu acho assim, de tudo é o mais importante. O que eu mais gosto é consumidor e comércio. Um enxerga verde, o outro enxerga vermelho, né? Mas juventude e população também é muito interessante. Gilmar, eu acho que é a primeira vez que você vem nesse grupo, seja bem-vindo, volte sempre, viu? E Paulo, muito obrigada da sua participação e permaneça, você é grupo focal desde o comecinho, né? Sou sim. Ok. Eu agradeço, Amélia. Eu agradeço, Amélia, e felizmente eu cheguei um pouco mais tarde, porque eu estava numa outra reunião, né? Mas, assim, peguei alguma coisa do que foi falado, acho interessante. Essa pesquisa também norteia bastante. Em relação ao turismo, especificamente, eu me envolvo com essa discussão, acho que desde 2001, né? Quando conheci o Jarbas Favoreto, por conta do jornal, e, assim, é uma construção de formiguinha, trabalhar com cidade, com população, é complexo mesmo, é bem, enfim, e a gente vai lutando, um leão por dia, ou uma pedrinha que se faz a montanha todo dia.
Exatamente. Gilmar, inclusive, assim, ó, a partir da semana que vem, a gente vai trabalhar os inventários, né? E quero agradecer porque você foi uma pessoa que ajudou muito a gente na divulgação dos inventários, né? Porque nós não tínhamos outra saída a não ser recorrer a vocês para espalhar esses questionários e estimular as pessoas a responderem, e você foi um cara que nos ajudou muito nesse sentido. A gente está aqui para servir sempre, tá? Pode contar. Ok. Bom, gente, então, espero que tenha sido gostosa o nosso encontro. Eu tenho gostado muito dos nossos encontros de quarta-feira, né? E quarta-feira a gente está de volta. Mário Edson, você vai ler tudo e achar pelo em ovo para a gente falar com o Ricardo. Ricardo, como é que é? O que está faltando aqui? Eu Eu vou acho ler. que vão gostar. É muito bom que vocês leiam, né? Porque dá um trabalho para tabular, para lidar com aqueles números, para não ficar falho, né? Então, quando a pessoa lê, acha coisas ali, a gente gosta muito, gosta mesmo. Tá bom? Muito bom. Boa noite a todos, então. Até quarta-feira, gente. Boa noite a pessoal. todos.